A história começa em uma escola onde alguém fala que os estudantes, após 3 anos, aprenderam a dominar o conhecimento teórico das profissões. Lu Yun-que, o diretor da primeira academia Shiagai, fala: hoje ele será o dia em que eles terão suas profissões escolhidas e o dia que determinará o futuro deles. Ele deseja que todos possam alcançar o nível do veterano deles, e continua falando para eles tornarem os pilares da raça humana. Lin Moyu fala que então aquela é a formação que determinará as profissões dos estudantes. Ele vem aguardando o dia que irá adquirir sua profissão desde que ele veio para este mundo. Este mundo é como em um jogo de RPG, além das dungeons e áreas secretas, também há monstros selvagens e poderosos. Após conseguir a sua profissão, os indivíduos podem adquirir experiência ao eliminarem os monstros nas incursões às dungeons e áreas secretas. Assim aumentando seus níveis, melhorando suas habilidades e incrementando sua força. Incontáveis sábios derramaram o seu sangue em batalhas para que a raça humana sobrevivesse aos monstros. É graças ao sacrifício deles que eles têm uma sociedade estável hoje em dia. Então, é algo natural que as profissões mais populares no mundo sejam as classes de combate. Seguida das profissões da classe suporte, depois a profissão de subsistência. As classes de combate e suporte são divididas em 5 ranks: baixo, médio, avançado, raro e legendário. Não há uma profissão do rank lendário na cidade de Shihai há mais de 10 anos. Lu Yun fala a formação ativar, logo em seguida o circuito mágico ativa. Gao Yang, colega de classe do Lin Moyu, pergunta qual era a profissão que o Moyu desejava. Yang fala que ele pode contar, e começa contando qual profissão ele queria, que era cavaleiro. Ele fala que olhando o físico de Moyu seria bom ele se tornar um também, aí eles podiam proteger as garotas juntos. E fala que já que ele tem ótimas notas é bem provável que ele consiga uma excelente profissão. Um figurante começa a falar com Yang para ele não perder o tempo dele com o Moyu, pois ele não iria responder ele, na qual outro figurante fala que o Moyu ficou cheio de marran só porque as notas dele eram um pouco melhores. O outro figurante fala que o Moyu talvez acabe pegando a profissão de subsistência. O Yang responde para eles não falarem isso, e continua falando que o Moyu só não é de falar muito. O diretor agradece pela ajuda do mestre Zhang. Zhang, que era mestre em formações, e responde que ficou feliz em ajudar. Moyu em seus pensamentos ouve que Zhang era um mestre em formações, e fala que sua classe, que era de suporte, era rara. O diretor fala que ao anunciar o nome, era para ir até o circuito mágico para ver sua formação. Ele chama primeiro o Shuda. Na qual Shuda vai até o circuito e aparece que sua profissão era de subsistência, era agricultor. Shu fala que não podia acreditar a profissão de subsistência e ainda por cima de agricultor. Todos os alunos começam a falar que Shuda pegou a profissão de agricultor, e falam que a profissão de agricultor tem seu valor, ela pode ser aprimorada para mestre agricultor, ou até mesmo o agricultor santo, o que não era nada mal. E concordam que de fato dentre as profissões de subsistência, a de agricultor não era nem um pouco ruim. Outro figurante entra no circuito mágico e descobre que sua profissão era de subsistência chefe. Ele fala que o pai dele também era um chefe e fala que agora ele vai poder herdar o negócio dele. O ancião fala que os estudantes deste ano estão bem regulares. Na qual o diretor complementa falando que até agora não tinha aparecido nenhuma profissão rara. O ancião fala que já fazem quantos anos desde a academia do diretor deslumbou uma profissão rara. Ele fala que seria ótimo conseguir uma profissão de alto nível da classe de combate. O diretor fala que era verdade, há apenas 1 ou 2 profissões raras por ano em Shihai, então as chances não eram favoráveis. Eles chamam o próximo, que era Xia Xue. Ela fala que vai mostrar para o Moyu quem era o verdadeiro gênio aqui. Apesar dos dois serem conhecidos como gênios na academia, Moyu sempre esteve acima dela. Ela não irá admitir a derrota. O ancião fala que a Xue tem potencial. O diretor pergunta o porquê dele dizer isso, na qual o ancião fala que a força espiritual da Xue é 2 vezes mais poderosa que a de uma pessoa normal, era possível que ela se torne uma maga. O diretor pergunta: maga, essa é uma profissão de alto nível da classe combate. E a classe de mago se trata de uma profissão rara. Xia Xue entra dentro do circuito. Começa uma explosão de poder de dentro do circuito. O ancião fala que é anomalia, é uma profissão rara. Nos é mostrado que ela ficou com a classe de combate, maga elemental. Todos começam a falar que a Xia Xue era incrível por ter conseguido a classe de combate rara. Maga elemental, isso é forte pra caramba. Dizem que o feitiço proibido de um mago elemental do rank divino é capaz de sumir com a cidade de Shihai. Xia Xue agradece o elogio do ancião, na qual ele responde que ela era diferenciada. Suas colegas falam que ela é Demias, que a profissão dela era incrível. Moyu era o próximo a entrar no circuito mágico. Xia Xue olha para ele friamente.
O diretor pergunta ao ancião o que ele achava do Moyu. O ancião responde com exceção de estar bastante calmo, não havia nada de especial nele. O diretor fala que há 2 gênios na Sedima, uma era Xia Shué e o segundo era o Lin Moyu, que fica em primeiro lugar. O ancião responde que o diretor já deveria saber que desempenho escolar não tinha qualquer vínculo na obtenção da profissão. Nos pensamentos do diretor ele fala que o Moyu era possível que outra profissão rara seria a dele. Moyu entra do circuito mágico no qual o ambiente ao seu redor distorcia de tanto poder. Os céus abrem e um feixe de luz aparece. Todos os alunos se perguntam o que estava rolando naquele momento. O céu fica fechado, aparecem nuvens negras, raios começam a cair junto de um vento muito forte. O diretor fica incrédulo e pergunta o que era aquilo. O ancião fala que era uma anomalia. O diretor se pergunta se era uma outra profissão rara, era uma classe de combate ou era uma classe de suporte? Xia Shué fica espantada e fala que não poderia ser, não admitia perder para ele. Em seus pensamentos ela fala que a anomalia do Moyu era bem maior da dela quanto tinha conseguido sua profissão. Um aluno aponta para os seus e fala que tinha alguma coisa nas nuvens. Em meio à tempestade e raios, uma silhuetase de uma caveira se forma. Um aluno muito assustado fala esqueletos. As nuvens estavam repletas de esqueletos. Apareia uma horda de esqueletos. Shué pensa que não seria capaz de enfrentar aquelas coisas. Uma nuvem em forma de caveira de forma ao redor de Moyu. Nos é mostrado que sua classe era de combate, necromante, uma profissão secreta exclusiva. Isso significava que ele era o único negromante do mundo. A menos que o Moyu morra, não haveria outra pessoa com aquela profissão. Uma profissão exclusiva mais rara que profissões legendárias. Todos ficam eufóricos por ele ter conseguido essa profissão, alguns falam que nem sempre as profissões secretas são poderosas, houve várias dessas pessoas e elas não eram nada. Outro figurante fala que era verdade, profissões secretas só são raras, não dá pra dizer se elas eram poderosas. Algumas garotas falavam que aquela visão era assustadora e que a profissão do Moyu era de negromante, isso quer dizer que ele iria ter que lidar com pessoas mortas o tempo inteiro. Moyu em seus pensamentos fala que uma profissão de classe de combate secreta e exclusiva era excelente. O ancião pede um momento para o Moyu, Moyu responde como ele poderia ser útil. Na qual o ancião responde que era a primeira vez que ele via a profissão negromante, ele pede para Moyu mostrar suas habilidades. Nos e mostrado seus status. O poder espiritual do Moyu é ligeiramente alto, o que significa que o necromante faz parte da classe de mago. No entanto, a habilidade de invocar guerreiros esqueletos lembra mais a classe de invocador. Moyu fala que vai invocar um guerreiro esqueleto. Todos ficam chocados e falam que era um daqueles esqueletos que estava nas nuvens. O ancião lança algo no guerreiro esquelo. E aparecido uma notificação que o guerreiro esquelo foi atacado, e pergunta se o Moyu gostaria de contra-atacar. O ancião fala para ele não se mover, e fala que o guerreiro é bem vigilante. O ancião em seus pensamentos fala que era nível 52, e o Moyu era apenas nível 1, e sua invocação estava sendo hostil contra o ancião. Mas, os atributos do guerreiro esqueleto são medianos e o Lin Moyu estava apenas no nível 1, então era difícil de medir sua força da sua classe. Talvez esse esqueleto fique mais poderoso quando Moyu alcançar níveis mais altos. O ancião agradece Moyu e espera que ele trabalhe duro e consiga boas conquistas futuras. Seu amigo pergunta se poderia tocar no esqueleto. Ele pergunta se o esqueleto era poderoso. Moyu responde que era provável que era mais do que seu amigo. Yang era o próximo a entrar no circuito, ele fala para Moyu que iria pegar sua profissão e depois eles se falavam. A capacidade do espaço de invocação do Moyu irá se expandir conforme ele vá subindo seus níveis. Moyu fala que entendeu, o espaço de invocação acomoda as criaturas. E ele poderia invocá-las a qualquer momento no futuro, sem que seja consumido de sua força espiritual. Quando ele adquiriu sua profissão, tinha certeza de que teve um vislumbre das reias capacidades do negromante. Um dia, ele também será capaz de matar um dragão em segundos. Yang ficou com a classe combate, cavaleiro. Ele fala que eles irão em incursões a dungeons juntos, e fala para Moyu deixar que ele tomará a dianteira. E brinca falando que para matarem terão que passar por cima do cadáver dele. Moyu responde que ele trocou as bolas. Yang fala que finalmente ele abriu a boca, ele fala que disse aquilo de propósito, e pergunta se ele não tinha notado. O diretor fala que não importa qual seja sua profissão, a academia irá arranjar um local para seu desenvolvimento. E fala que a obtenção das profissões encerraram. Amanhã, a dungeon do nível iniciante da cidade de Shihai estará aberta, os diretores para que todos trabalhem com empenho e subam seus níveis. E termina falando que possam desempenhar um bom papel no exame de admissão que será realizado dentro de uma semana.
Xia Shuai fala que eles irão competir e verá qual dentre eles se sairá melhor em uma dungeon iniciante. E pergunta para Moyu e Yang o que eles acham. Moyu aceita o desafio. Xia Shuai fala que é uma promessa, então não vai perder mais para o Moyu. Em seus pensamentos ela para que apesar de ter perdido para ele hoje, isso jamais irá acontecer de novo. Nos é mostrado a residência do Lin Moyu, na qual ele olha uma fotografia de seus parentes. E fala para sua avó que finalmente ele havia conseguido sua profissão, e fala que era uma profissão secreta e exclusiva. Ele fala para sua irmã esperar por ele também iria para a Universidade de Xiajin. Alguém começa a bater em sua porta. O diretor aparece e entrega uma mala e fala que esses eram seus suprimentos. No ano passado apenas a irmã do Moyu, Lin Mo, conseguiu ser admitida na Universidade Xiajin. O diretor em seu pensamento fala que prometeu a ela que tomaria conta do seu irmão mais novo antes da sua ingressão em Xiajin. O diretor fala que precisa continuar mantendo sua promessa. O diretor despede de Moyu e fala para ele descansar. Durante a noite aparece uma notificação de carregando o sistema na frente de Moyu. Ele fala que ganhou um talento e uma habilidade passiva. Esses efeitos são realmente de algo do nível divino. Moyu começa a invocar um guerreiro esqueleto, e aparece seus stats. Todos os atributos do guerreiro esqueleto foram aumentados em 5 vezes. Combinado com a habilidade de transferência de dano, Moyu praticamente era invencível contra alguém no mesmo nível que ele.